Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola em Jogo e Bola em Jogo desta segunda-feira, que vamos falar da vitória do CSA, da vitória do Asa, da vitória do CRB que tirou o Galo da Praia do Z4, rapaz. Então tem muito futebol alagoano e, claro, vamos falar de Série A, de classificação e o mais importante, porque hoje é dia, bota a música daí, bota a música, tá escutando a música? Hoje é dia de seleção brasileira, dia de convocação. Neymar vai? Neymar não vai? Vamos falar isso aqui daqui a pouco e amanhã vamos trazer a convocação na íntegra para vocês. Vamos começar então com gols. Sport e CRB na tela. Mikael dominou, tocou, finalização, rebote, Mikael, pô! Primeiro gol, lei do ex, levantou a mão, não comemorou. Tá aí o Mikael aproveitando o rebote, primeiro gol do jogo do CRB. Depois Danielzinho entra no segundo tempo, tenta uma, tenta duas e gol do Danielzinho saindo aí da seca, 2-0 para o CRB, que até então era superior na partida, jogaço do Clube de Regatas Brasil contra o Sport. No finalzinho ali nos 32 do segundo tempo, o Sport na base do abafa. Eita rapaz, que falha, viu? Falha aí, 2-1 para o CRB, o Sport não conseguiu. Ô, Lucas Lovatti, não dá, Lucas Lovatti, não conseguiu. Então venceu o CRB. Já coloca aí resultado e jogo pra gente dar uma olhada. Tá aí, o América empatou, o Operário perdeu de... É o Náutico ou o Bayern de Munique? 6-2 para o Náutico. Goiás venceu de 1-0 o Botafogo. Empate aí de Cuiabá e Novo Horizontino. Empate de Atlético e Juventude. Vila Nova venceu o Avaí. Criciúma empatou com o Atlético. Ceará venceu de virada. O Fortaleza é espiritual. O Fortaleza não consegue vencer o Ceará mais. E o CRB venceu o Sport. E hoje, 7 horas da noite, finaliza a rodada Ponte Preta e Londrina. Classificação, tá aí. São Bernardo em primeiro, Náutico em segundo, Sport em terceiro, Vila Nova em quarto, Fortaleza em quinto, Goiás em sexto. Destaque agora para a parte de baixo da tabela, que não temos mais o Clube de Regatas Brasil na zona de rebaixamento. Agora o CRB está na 13ª colocação com 11 pontos. Lembra do Atlético que venceu o CRB de virada após o CRB abrir 2-0? Pois é, o Atlético que estava lá em cima, o CRB já passou. Então agora CRB não é mais um time de zona de rebaixamento. Já vamos falar então agora dos gols do CSA. Coloca na tela aí, gols do CSA. Não, primeiro o Asa e Juazeirense. O Asa que venceu por 1-0 a Juazeirense. E esse resultado foi de suma importância para o CSA se manter isolado na liderança e classificar de forma antecipada. Então é isso, tá aí o gol do Arthurzinho que deu a vitória ao Asa. E o CSA, no rebote do Jefferson, começou os trabalhos com o Ailton Santos. Rian Santana fez uma grande cobrança. O Jefferson tentou espalmar, a bola bate no travessão, volta, gol do CSA. Depois, gol a la Messi. Rian Santana faz o segundo. Celestino diminui para o CSE, fazendo 2-1. E aí parecia que o jogo ia ficar um pouco mais parelho. Tá aí o gol que diminui a partida para o CSE, mas que nada. Depois... CSA foi para cima, Rian Santana fez o segundo, Lucas fez o terceiro e Gustavo, estreando no profissional, faz o quinto gol do CSA. Tá aí o segundo do Rian Santana, cruzamento, e ele vai de cabeça ali fazendo o terceiro do CSA. Depois Lucas Silva na arrancada faz o quarto e detalhe para o replay, né? Vai ter o replay do Lucas Silva arrancando e fazendo a finalização, mas o detalhe para mim é o golaço do Gustavo, garoto da base do CSA que estava estreando no profissional, sambou, cortou, chutou, golaço de canhota, tá aí rapaz, 5-1 para o CSA, jogo esse que classificou o Azulão do Mutange para a próxima fase da Série D. Já coloca na tela a classificação e jogos, vamos lá. CSA com 16, Asa com 13, Juazeirense com 12 e Jacuipense, que venceu na rodada passada, ultrapassou o CSE. Então temos agora, sábado, 4 da tarde, clássico CSA e Asa de Arapiraca, Jacuipense e Juazeirense para o CSE. É muito bom que a Juazeirense vence esse jogo e CSE e Atlético de Alagoinhas no Juca Sampaio. O CSE, o tricolorido, tem que vencer essa partida a todo custo para continuar sonhando com uma possível classificação para a próxima fase da Série D, porque ó, rende dinheiro, hein? Rende dinheiro. Já coloca na tela os gols da Série A, por favor?
É isso aí. Olha, rapaz, o Vasco não dá pra entender, não. O Vasco 3 jogos, vence, do nada toma uma lapada do Internacional. O Internacional jogando... Olha isso aí. Não dá pra entender, não. Não dá pra entender o Vasco. O vascaíno vive uma verdadeira montanha-russa de emoções. O Inter jogou, rapaz, parecendo que tá jogando contra o Sub-20 do Vasco. Era só toque de bola, só golaço. Tá aí, ó, só pá, pá, pá. Aí abre o 4x0, o Inter abre o 4x0 e no finalzinho o Vasco diminui com Andrés Gomes. O Vasco que vem de classificação na Copa do Brasil, após abrir 2x0, tomou empate. E o Atlético Mineiro passou o carro em cima do Mirassol, 3x1. Tá aí o Atlético Mineiro. Aí o Mirassol empata o jogo, mas depois o Atlético faz 2 gols em seguida e garante a sua vitória. Mas ó, que falha, rapaz. Rapaz, o jogador não deve nem dormir no dia seguinte. E o Flusão, que venceu o São Paulo, que também está em crise, está sem técnico. O São Paulo perdeu de 2x1 para o Fluminense. John Kennedy e Canóbio com 2 falhas da saída de bola do São Paulo. E o Doria diminuiu para o Clube Paulista, 2x1 para o Fluminense. Palmeiras e Cruzeiro que ficaram no empate. Arroyo fez o primeiro gol do Cabuloso e Felipe Anderson empatou para o Palmeiras, e parecia que o Flamengo ia com tudo para cima do Atlético Paranaense para tentar aí se aproximar um pouco mais do líder, mais que nada. E o Coritiba também, rapaz, esse jogo era para ser o último jogo do Neymar, o jogo que vai colocar o Neymar na Copa, que nada. 3x0 para o Coritiba, o Neymar foi substituído de maneira bizonha pela arbitragem. Breno Lopes passou o carro em cima do Santos e podia ter feito o hat-trick, tá? Se o Breno Lopes bate esse pênalti, poderia ter feito 3 gols. Breno Lopes, que é o pai do Santos, fez o gol da final da Libertadores em cima do Santos. E Bahia e Grêmio ficaram no empate 1x1. Sarabia e Vieri fizeram o gol. E aí, rapaz, que é Copa do Mundo, viu? O Arthur Cabral, 3 gols, rapaz. Depois o Corinthians empata, mas aí o Arthur Cabral aparece... Daí, rapaz, o homem tava com o pé calibrado, viu? E depois o Arthur Cabral faz o terceiro... que falha, viu? Não dá, não. Não dá para perdoar uma falha dessa. Arthur Cabral fazendo seu hat-trick. Olha aí, toma, gol de oportunista. E o Remo, num jogaço contra a Chapecoense, fez 3x2 em cima da Chape. Isso fora de casa, tá? O Remo tá querendo o jogo. Remo que passou na Copa do Brasil agora. Tá aí, jogaço. Só golaço nesse jogo de Remo e Chapecoense. Né, rapaz? 5 gols, é gol a Dedéu. Ih, rapaz, o contra. O Red Bull Bragantino que venceu o Vitória por 2x0. Voltou. O Vitória que não dá pra entender. Vence o Flamengo e perde pro Red Bull Bragantino. E aí, o último jogo da rodada do dia, falha do Rossi, falha bizonha do Rossi, mas aí Pedro, com o Ancelotti assistindo esse jogo, Pedro empata para o Flamengo, que deixa aí a distância de 4 pontos para o Palmeiras. Vale lembrar que a próxima rodada é Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Estarei lá em loco para assistir esse jogo. Agora indo para a classificação, tá aí. Palmeiras com 35, Flamengo com 31, Fluminense com 30, São Paulo com 24. São Paulo que está em queda livre na tabela de classificação e fechando a zona da Libertadores, o Atlético Paranaense com 24. Quem está em queda livre também é o Bahia com 23 pontos. Bahia que já esteve ali entre os primeiros clubes do campeonato. Zona do rebaixamento, o Corinthians com 18, o Santos também tem 18, o Remo com 15, Mirassol com 13 e a Chape, a lanterninha, com 9 pontos. Então é isso, meu povo, ficamos por aqui, mas antes, lembrete, hoje, a partir das 4 horas da tarde, tem convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. É Copa! É clima de Copa e, claro, Neymar vai, Neymar não vai, não sei. Veremos hoje se o Ancelotti vai ou não levar o craque brasileiro. E claro, amanhã traremos tudo para você não perder nada sobre Copa do Mundo e Seleção Brasileira. Um abraço e até amanhã.